Fala, investidor, beleza? Uma satisfação estar aqui com você, dando continuidade ao nosso curso aqui, que eu trouxe todos os assuntos que eu estou aprendendo aqui e aí vou compartilhar com você aqui. E hoje, o assunto de hoje, nesse maravilhoso curso que a gente está trazendo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito se você está dando os primeiros passos nesse maravilhoso mundo dos fundos imobiliários, vai ser o seguinte: riscos ao se investir em fundos imobiliários. Quais os riscos você corre quando você compra uma cota de fundo imobiliário? O fundo imobiliário ele é uma renda variável e existem diversos riscos, tanto embutidos dentro da renda variável e riscos que estão fora da renda variável, que pode afetar sim, de uma certa forma, os fundos imobiliários, e nós vamos aprender tudo aqui hoje para você ficar tranquilo em relação a eles, para você conhecer todos os riscos e você saber aonde você está investindo o seu dinheiro, beleza? Então vamos passar para frente que esse vídeo está muito legal mesmo. Então o primeiro risco que você tem que tomar cuidado na hora de investir em um fundo imobiliário é o risco da liquidez. Gustavo, o que seria essa tal da liquidez? Então a liquidez seria você simplesmente pegar um ativo, aqui nesse caso é um imóvel, e transformar ele de forma muito rápida, ao reloginho aqui, ó, de forma muito rápida, em dinheirinho, no tutuzinho aí, beleza? Então, risco de liquidez, a liquidez significa transformar um ativo de forma rápida em dinheiro. E os fundos imobiliários têm esse risco de liquidez, você tem que levar em consideração na hora de investir em um fundo e olhar a liquidez dele. Por isso que eu sempre trago nos vídeos que a gente traz aqui, dos vídeos fundamentalistas dos fundos, a liquidez, porque a liquidez ela é muito importante. Pode ocorrer um fato relevante aí no mercado e você não conseguir desfazer das suas cotas ali na hora que você precisa, porque provavelmente todos os investidores ou boa parte dos investidores daquele fundo imobiliário, se ocorrer algum problema no fundo, vão tentar desfazer as cotas e uma liquidez muito baixa não consegue absorver todas essas ordens de venda, beleza? Não vai ter comprador para elas. Então aqui embaixo eu trouxe um exemplo. Por exemplo, o HCTR11 é um fundo imobiliário que, ao meu ver, tem uma ótima liquidez média diária de 14 milhões de reais. Já o LUG11, olha a liquidez média diária dele, muito baixa, de 34 mil reais. Vamos supor que você compre 10 mil reais do LUG11, por exemplo, aqui, e ocorra um fato relevante negativo nesse fundo imobiliário, você vai tentar desfazer desses 10 mil reais com uma liquidez média diária de 34 mil reais. É bem provável que você não consiga executar todas as suas ordens ali de venda, beleza? Isso aí seria a liquidez do fundo e o risco de liquidez. Eu, Gustavo, gosto de colocar um filtro ali na hora de estudar os fundos imobiliários e avaliar os fundos que vão compor a minha carteira, um fundo imobiliário que tenha liquidez acima de 500 mil. Para você ter uma ideia, olha aqui embaixo. Hoje, na B3, a gente tem listado lá na B3 mais de 200 fundos imobiliários com liquidez abaixo de 500 mil e mais ou menos 100 fundos imobiliários com liquidez acima de 500 mil. Então, temos mais fundos imobiliários com liquidez baixa, com esse parâmetro de 500 mil reais que eu trago, que eu gosto de utilizar, ok? Do que fundos imobiliários com alta liquidez, beleza? Então, esse é o primeiro risco e fique ligado nele aí. Já o segundo risco seria o risco de mercado. Ele está relacionado com o preço que o mercado estipula para os ativos e passivos negociados pelos intermediários financeiros, ou seja, com o comportamento verificado no preço de um bem no dia a dia. Então, o risco de mercado ele está embutido aqui, nessas variações aqui, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, o risco de mercado acaba que ele traz a volatilidade aí dos ativos, principalmente na renda variável. E o que você faz para diluir esse risco? O longo prazo ele te ajuda muito a diluir o risco, porque olha esse gráfico do HGLG11, um ótimo fundo imobiliário do setor de logística no longo prazo. Então o risco de mercado está bem diluído aqui. Já no curto prazo a gente vê essas várias variações que ocorrem aqui. Aqui tem um maior risco de mercado aqui quando você investe apenas pensando no curto prazo, beleza? Então longo prazo é a melhor forma de você investir e de você ter melhores retornos. E outros comportamentos que podem afetar o risco de mercado, só que, por exemplo, tem vários outros, mas eu trouxe 3. A inflação, ela pode afetar esse risco de mercado, pode aumentar o risco de mercado, taxa de juros, preço das commodities, tudo isso aí afeta essa parte aqui do risco de mercado. Beleza? E aqui, a título de exemplo, dentro da renda variável, aqui as duas classes diferentes, fundos imobiliários e ações.
a gente trouxe nesse gráfico de cima aqui a Petrobras, um gráfico mensal, um gráfico de longo prazo, e olha o tamanho do risco que existe nela. E aqui o HGLG11 também gráfico mensal, um gráfico de longo prazo também. Olha a diferença da volatilidade do HGLG11 para a volatilidade da Petro 4, da Petrobras. Então é um risco muito grande quando você não sabe investir, quando você não olha todos os riscos que existem dentro de um determinado ativo. Então a Petrobras, por exemplo, existe o ciclo de mercado, o ciclo das commodities, e você precisa estudar tudo isso aí para você não perder no longo prazo, beleza? Então, passado o risco de mercado aqui, qual seria o terceiro risco que a gente corre ao se investir em fundos imobiliários? Risco de vacância. Então, quando ocorre uma vacância em determinado imóvel dentro daquele fundo imobiliário ali, aumenta consequentemente as despesas, como por exemplo de IPTU e de condomínio, e consequentemente também diminui as receitas, e isso afeta os rendimentos de forma negativa. Então vai diminuir os rendimentos, e muitas vezes alguns investidores não estão preparados para ver essa diminuição do rendimento e acabam vendendo as suas cotas, e isso também afeta negativamente a valorização das cotas do fundo imobiliário. Então você tem que estar ciente do risco da vacância que pode ocorrer dentro de um fundo imobiliário, e para diluir esse risco da vacância, o que você pode fazer ao se estudar um fundo imobiliário? Estudar os imóveis do fundo imobiliário para ver se são bons imóveis, imóveis de qualidade, e também a localização desse imóvel, se é uma localização privilegiada que tem muita busca em cima daquilo ali. Então, um imóvel sendo bom e uma localização privilegiada, a taxa de vacância é muito menor, beleza? E a vacância, gente, normalmente ela é uma vacância passageira. Se for um bom gestor, ele vai dar um jeito logo ali de preencher ali, diminuir essa vacância no fundo imobiliário. Quarto risco que a gente tem dentro deles é o seguinte: risco de inadimplência. É o famoso caloteiro ali, ó, o seu Madruga aí dos Chaves aí, e o seu Barriga cobrando ali o aluguel. Então, o risco da inadimplência pode ocorrer da seguinte forma: pode ser que um inquilino ali passe por dificuldades ali no curto prazo e não consiga honrar com seus compromissos, pagar os aluguéis. E aí tem que ter um bom gestor, um gestor que vai saber negociar aquilo ali, pelo menos para diminuir o impacto dentro da receita do fundo imobiliário, porque quando tem essa inadimplência, vai diminuir a receita e, consequentemente, vai diminuir os rendimentos a serem distribuídos. E aí um bom gestor vai ter todo o jogo de cintura ali para fazer isso aí não ser tão prejudicial para os seus cotistas, beleza? Risco da taxa de juros. Esse aqui é legal e esse vai ter dever de casa, beleza? Então o cap rate, ele seria a taxa de dividendos esperada, exigida pelo investidor para ele poder fazer um investimento em determinado ativo. E o cálculo do cap rate seria o seguinte: o aluguel anual, a soma dos 12 meses do aluguel dividido pelo valor de mercado do imóvel. Aqui a gente está falando de imóvel por imóvel, não do fundo imobiliário como um todo. E vai gerar uma taxa, uma porcentagem aqui, e essa porcentagem cada investidor tem que saber se ela é boa para a estratégia dele ali. Vamos trazer um exemplo aqui para facilitar o entendimento? Então vamos para o próximo slide. Então vamos supor dois cenários diferentes: o cenário da taxa de juros alta e o cenário da taxa de juros baixa, taxa Selic. Igual no atual momento a taxa de juros está altíssima para tentar controlar a inflação aí. E imagine o seguinte: então o imóvel hoje, o cap rate dele seria o seguinte: vamos supor que o imóvel ele seja alugado mensalmente por R$3.000, e vamos multiplicar isso aí por 12 e vamos dividir pelo valor de mercado daquele imóvel. Vamos supor que o imóvel tem um valor de mercado de R$500.000. Logo, seu cap rate seria de 7,2% ao ano. Então, você olha para isso e vê se isso é atrativo para você. E aí você compara entre imóveis semelhantes, que aí você vai ver qual que tem o maior cap rate. No próximo slide você vai entender mais ainda o que eu estou querendo dizer. Beleza? E aí você faz a comparação entre os imóveis. Agora, olha que legal. Imagina a taxa de juros baixa. Então, a taxa de juros alta, ela chama os investidores para a renda fixa, porque a renda fixa está pagando bem quando a taxa de juros está alta, e os fundos imobiliários acabam sofrendo quando a taxa de juros está alta. Agora, na taxa de juros baixa, fica atrativa a renda variável, então os investidores vão mais para a renda variável, para os fundos imobiliários, para as ações, porque a renda fixa começa a pagar menos. E aí, olha a parte legal disso aqui. Você pega a mesma fórmula e o seguinte: já que a taxa de juros está mais baixa,
o meu prêmio pelo risco pode ser menor. Então vamos supor que você pegue ali 5% de cap rate, você diminui esse 7,2%, então você, como a taxa de juros está baixa, eu aceito ganhar menos na renda variável porque o risco é menor. Então coloque 5% no cap rate e o seu aluguel vai ser o mesmo, vai ser o aluguel de R$3.000 por mês. E o valor de mercado, o que vai acontecer daquele imóvel? O valor de mercado dele vai aumentar quando você tem um risco, quando você tem um cap rate menor. Então esse é o segredo aqui. Quando a taxa de juros está mais baixa, normalmente o valor de mercado dos imóveis aumenta e aí você consegue ganhar no crescimento patrimonial ali dos fundos imobiliários e, consequentemente, as cotações das suas cotas ali tendem a crescer, tendem a valorizar e você ganha com isso aí, beleza? E isso aí seria mais um risco dos fundos imobiliários. Então, quando as taxas de juros estão altas, tem mais risco de você perder valorização das suas cotas e quando a taxa de juros está mais baixa, tende a você ganhar com a valorização das cotas. Então você tem que saber o momento certo que você está investindo no atual momento da economia, beleza? E agora, para você praticar o seu dever de casa é o seguinte: suponha que você está avaliando 2 imóveis para saber qual deles tem o cap rate mais atrativo. O imóvel A tem um valor de mercado de 560 mil e tem um aluguel anual de R$29.000. Já o imóvel B tem um valor de mercado de 720 mil e tem um aluguel anual de R$36.000. Qual deles tem o melhor cap rate? A fórmula está aqui. Pega o seu calculador aí, pega o seu celularzinho, calcula isso e comenta aqui embaixo qual deles é mais atrativo para você investir, qual deles tem o maior cap rate, qual deles tem a maior taxa para você aí de distribuição dos aluguéis aí em relação ao valor de mercado, beleza? Então comenta aqui e bora para frente conhecer quais são os outros riscos dos fundos imobiliários. O sexto risco seria o risco de tributação de dividendos. Temos a Lei 8.668 de 1993, é a lei que vai dispor sobre a constituição e o regime tributário dos fundos de investimento imobiliário e dos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, são os FIAGROS. Então essa lei ela traz tudo sobre os fundos imobiliários, da composição, da criação deles, e lá no seu artigo 16 está escrito o seguinte: os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos fundos de investimento imobiliário ficam isentos do imposto sobre as operações de crédito, câmbio e seguro, assim como do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, tanto os dividendos, os rendimentos, os aluguéis são isentos de imposto de renda, quanto os ganhos de capital também. O que seria ganhos de capital? Quando o fundo imobiliário tem uma gestão ativa, o gestor ele tem liberdade para gerenciar a carteira, comprar e vender um imóvel. Pode ser que em momentos específicos os imóveis eles estejam sendo vendidos abaixo do preço do valor patrimonial dele e o gestor enxerga uma oportunidade naquilo ali, compra um imóvel barato e passa um determinado tempo ele vende um imóvel um pouco mais caro e tem esse lucro aqui de capital, aqui de ganho de capital, beleza? Então esse lucro também está isento de imposto de renda. Agora, quando você vende as suas cotas, aí você não tem isenção de imposto de renda, beleza? Aqui tem esse risco de tributação dos dividendos ainda, isso é uma história aí que vem de anos e anos, o governo sempre tentando tributar os dividendos e essa notícia que eu trouxe aqui no ano passado, tentaram fazer a tributação dos dividendos na reforma tributária. Então, fundos imobiliários desabam com a segunda fase da reforma. Então, quando surgiu o boato que o governo federal ia tentar tributar os dividendos, os investidores venderam suas cotas e teve uma grande desvalorização das cotas dos fundos imobiliários como um todo. E aí é o seguinte, o governo voltou atrás, viu que não seria tão lucrativo a arrecadação e que iria impactar bastante o pequeno investidor, então tirou da pauta ali a tributação dos dividendos. Mas você tem que ficar ciente do seguinte, vai voltar no futuro essa pauta novamente com outros governos e esse é o risco da tributação que está embutido também ao se investir em fundos imobiliários, beleza? Por enquanto está tranquilo. Nosso aluguelzinho, nossos dividendos ali são isentos, vem limpinho para a gente. E agora qual que é o sétimo risco? Agora o sétimo é o risco de crédito. É o risco de o tomador do empréstimo dar calote e não pagar o investidor que emprestou o dinheiro. Esse risco ele está mais relacionado aos fundos de papel, os fundos certificados recebíveis imobiliários. Por que eu estou falando isso? Porque o fundo imobiliário de papel, ele compra CRIs. Então, o CRI é um certificado recebível imobiliário, é um empréstimo, uma renda fixa, um empréstimo que você faz para um empreendedor imobiliário. E esse empreendedor pega esse dinheiro, constrói o seu empreendimento imobiliário e paga as suas taxas
e paga os juros ali mensalmente. E se esse empreendedor não pagar, é esse risco de crédito aqui que ocorre. Então pode afetar a receita do fundo imobiliário, e aí é muito importante você estudar as empresas, estudar os empreendedores ali que tomam esse empréstimo aí para ver se possuem uma taxa de adimplência boa, se são bons pagadores, beleza? E eu vou trazer um exemplo aqui agora nesse slide, olha aqui comigo. Então olha esse cenário aqui comigo, a gente tem o Max Renda, que é o MXRF11, com um dividend yield de 10,56, ele é o maior fundo de número de cotistas da B3, beleza? É um fundo imobiliário antigo no mercado, muito conhecido. E aqui embaixo a gente tem o Versalhes Recebíveis Imobiliários, também fundo de papel igual ao Max Renda, com um dividend yield de 16,84%. Por que tem essa diferença de dividend yield entre os dois? Você vai entender comigo agora. A carteira do Max Renda, do MXRF11, é uma carteira mais segura, uma carteira com classificação rate mais tranquila ali em relação ao Versalhes. Então o risco de crédito da carteira do Max Renda é muito menor que o risco de crédito do Versalhes. Então por isso que o dividend yield dele está alto, porque o prêmio pelo risco é maior no VSLH 11. E olha aqui embaixo para você ter uma ideia. Aqui no VSLH 11, o resort do Lago Parque, ele tem 12,25% da porcentagem do patrimônio líquido do fundo imobiliário. Se der um problema nesse certificado recebível imobiliário aqui, vai impactar muito a receita do fundo, e a classificação rate dele ainda, olha só, é vermelhinha, e o segundo é amarela e o terceiro é verde. Guarda essas coresinhas aqui que você vai entender comigo agora. E o que seria um ativo aqui da classificação verdezinha? Seria um ativo com performance conforme planejada, esperada ou melhor. Já no amarelo, ativo requer acompanhamento mais próximo, discussão sobre gaps e possíveis ações pontuais a serem implementadas. E já o ativo de cor vermelha, classificação rate, ativos com problemas que requerem o desenho e a implantação de plano de ação estruturado. Então, é um ativo muito mais arriscado, então o prêmio pelo risco também tem que ser maior. Não é à toa que a taxa de juros anual dele aqui está em 13% ao ano, é uma taxa de juros alta, então o prêmio de risco é maior. Normalmente o dividend yield desses fundos imobiliários mais arriscados também é maior, só que o risco de crédito, que é o risco que a gente está estudando aqui agora, é muito maior nesses fundos imobiliários, beleza? Então você tem que levar isso em consideração na hora de estudar um fundo de papel, estudar os seus CRIs, estudar os devedores ali para ver se são bons devedores. E agora esse clássico gráfico aqui que você tem que aprender, você tem que entender o gráfico, é o seguinte, a relação risco-retorno. Então, quanto maior o risco, maior é o retorno potencial de um investimento, e quanto menor o risco, é o menor retorno potencial de investimento. Então, quando você investe em ativos arriscados, o seu retorno, teoricamente, vai ser maior no longo prazo. E quais são os próximos riscos? O oitavo risco seria o risco regulatório, de ocorrer uma mudança em alguma legislação, em alguma norma dos fundos imobiliários e impactar negativamente. E o nono risco, o risco monetário, esse aqui pode afetar o mercado como um todo, seria a mudança na política monetária do país ali que afete de alguma forma os fundos imobiliários, beleza? Então esses são os riscos que você corre ao se investir em um fundo imobiliário e como que você faz para diluir esses riscos. Então, para você diluir seus riscos, estude os fundos imobiliários, estude ali a carteira deles, vê se é uma carteira boa, se os imóveis são bem localizados, se os imóveis são bons, imóveis novos, se a gestora é uma boa gestora, se sabe passar por momentos de dificuldades e ter resiliência nesses momentos. Então você tem que estudar. Quando você estuda, você dilui os seus riscos porque você escolhe bons ativos. E a clássica forma de você diluir os riscos também é a diversificação. Não coloque os seus ovos na mesma cesta. Então você pode fazer uma carteira de investimentos com ações, fundos imobiliários, renda fixa, ou se você quiser investir só em fundos imobiliários, você colocar em setores diferentes. Setor logístico, setor de papel, você pode colocar em agências bancárias, lajes corporativas, os FOFs, você diluir esse risco na diversificação dos fundos imobiliários, e aí você não concentrar muito o seu investimento, muito o seu patrimônio em apenas um fundo imobiliário. Quando você diversifica, você dilui os riscos, e usando os seus estudos e a diversificação, e aí os riscos são bem menores. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, e no próximo vídeo nós vamos falar do seguinte assunto: classificação dos fundos imobiliários. Então nós vamos trazer todas as classificações possíveis dentro dos fundos imobiliários, e tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui, eu estou tirando desses livros aqui
trazendo um apanhado geral aí. E se você tiver interesse em algum livro desse, o link está aqui embaixo na descrição ali, é só ir lá e comprar o seu livrinho aí que você vai conseguir aprofundar muito mais do que nesses estudos que a gente está trazendo aqui, tá bom? Aqui é um apanhado geral, vai te ajudar bastante, mas nada melhor do que você pegar ali e colher suas próprias informações direto na fonte ali, direto nos livros. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Classificação dos FIIs.